Olá, galera, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Michele e hoje nós vamos trabalhar uma atividade não presencial de língua portuguesa. Nós estamos na semana 23 e hoje é dia 29/8/2020. Organize o seu material. Vamos precisar do livro de língua portuguesa. Vamos trabalhar as páginas 216, 217, 240 e 241, lápis de cor ou canetinha de destacar texto, lápis grafite e borracha. Vamos para a aula! Lá na unidade 8 do livro de língua portuguesa, nós vamos trabalhar histórias de ontem e de hoje. Página 216 e 217. É lá no final do livro, tá? Nessa página aqui, o que é que nós podemos observar? Nessas duas páginas, nós podemos observar castelo, uma casinha aqui feita de doces. Quem será que são esses personagens que estão aqui próximos da casinha de doces? Vocês conhecem a história? Que história que vocês se lembram? E esse casal aqui dançando. E aqui na página 216, na parte de baixo da página, ali no canto direito, quem será que está aparecendo? Você conhece essa história? E aqui nessa torre alta, com uma moça olhando para fora da sua janela, com o cabelo bem comprido. Quem é essa moça? Qual é essa história? Você conhece? Mais uma história aqui, ó. Uma menininha com roupa vermelha, cestinha na mão. Quem será? E esses homenzinhos aqui fazem parte de qual história? Então, nós temos representados aqui nessa imagem a Cinderela. Sabe quem é a Cinderela? Essa aqui, né? A Rapunzel, a Branca de Neve, os Sete Anões, João e o Pé de Feijão. Aqui, ó, eu nem tinha comentado dessa história aqui, né? Aqui tem a história do João e o Pé de Feijão, que é o pé de feijão que sobe até lá no céu, nas nuvens, né? João e Maria, aqui. Chapeuzinho Vermelho, tá aqui. Você sabe me dizer qual é o nome das histórias que aparecem personagens como esses? Cenários como esses? São as histórias chamadas de contos de fadas, ou então também contos maravilhosos, em que aparecem seres fantásticos, seres que na verdade não existem, seres que fazem mágica, não é verdade? Então vamos lá. 3. Além dessas histórias aqui que apareceram no nosso livro, você conhece outras histórias maravilhosas? E qual de todas as histórias que você conhece, qual delas é a sua preferida? Então, nessas duas páginas, vocês podem colocar a data de hoje. Hoje é sábado, minha gente, sábado. Hoje é dia 29 de agosto de 2020. Coloca lá a data nessas duas páginas. Pode ser aqui na lua, pode ser aqui na nuvenzinha. Nós vamos seguir adiante, tá? Vamos para essa página aqui. Dentro da unidade 8, tem a parte 1 e a parte 2. Hoje nós vamos trabalhar essa página aqui, 238, e também essa página aqui, 239. Então, você já pode colocar a data também. Que data que é hoje? 29/8/2020. Nas duas páginas, tá?
Falando em dia 29, eu quero mandar mais um beijinho pro Murilo, que estava de aniversário dia 27. Murilo, um beijão da prof. Se você viu o meu vídeo no dia 27, você viu que a prof mandou beijinhos para você também, né? Outras histórias maravilhosas. Quais histórias maravilhosas você conhece? Por que elas são chamadas assim? E o que você acha que torna essas histórias maravilhosas? Há muitos contos maravilhosos que não têm reis, rainhas, príncipes e princesas, mas existem seres mágicos, tá? Vamos conhecer um desses contos? Ele se chama Os Homenzinhos. Um sapateiro ficou tão pobre que só lhe restou couro para um único par de sapatos. À noite ele cortou o couro, deixou em cima da mesa para retomar o trabalho na manhã seguinte e foi dormir. De manhã cedinho ia começar a trabalhar, mas viu 2 sapatos em cima da mesa. Pegou os sapatos nas mãos para observá-los. Eles eram muito bem feitos, verdadeiras obras de arte. Logo apareceu um comprador e, com o dinheiro, o sapateiro comprou couro para fazer 2 pares de sapato. Como assim, hein, pessoal? O que vocês acham que vai acontecer? O sapateiro não tinha mais dinheiro para comprar couro, sobrou um couro para fazer um único par de sapatos. O que é o par? O par são os 2, né? O sapato que vai usar no pé esquerdo e o sapato que vai usar no pé direito. Como a gente tem 2 pés, a gente fala que é um par, porque a gente vende os 2 sapatos juntos, né? Ninguém vai lá na loja para comprar, eu quero hoje só o pé esquerdo, um chinelo para o meu pé esquerdo. A gente vai e compra o par, compra para os 2 pés de uma vez, né? E aí à noite ele cortou o couro, deixou em cima da mesa, porque amanhã, no dia seguinte, né, de manhã ele ia terminar de fazer os sapatos, ele ia costurar, colar, enfim. E aí quando ele acordou, ele ia começar a trabalhar, ele viu que os sapatos já estavam prontos. O que será que aconteceu? Como é que esses sapatos ficaram prontos? Ele foi trabalhar, cortou o couro, foi dormir, no dia seguinte estava tudo pronto. Vamos ver o que acontece? E aí, quando ele vendeu os sapatos, ele conseguiu comprar um couro que dava para fazer 2 pares de sapato. Então, vamos lá. À noite, ele deixou o couro cortado em cima da mesa e foi dormir. Quando levantou, o que será que aconteceu, gente? Quando levantou, os sapatos já estavam prontos. Logo apareceram compradores e, com o dinheiro, o sapateiro comprou couro para fazer 4 pares de sapato. Então, no começo só tinha um para um par. Aí ele conseguiu fazer um sapato e o dinheiro deu para comprar 2 couros, né? Para 2 pares. E agora que ele tinha 2 pares, ele conseguiu dinheiro para comprar couro para 4 pares. Então, de manhã cedo, ele achou os 4 pares prontos. Nos dias seguintes, todo o couro que ele cortava à noite aparecia de manhã transformado em sapatos. Que história misteriosa, né? Certa noite, o sapateiro falou para a mulher. Quando ele vai falar, gente, vocês viram que tem o travessão aqui, então indica que é a voz do sapateiro falando, tá? Vamos ficar acordados essa noite para descobrir quem é que está nos ajudando? A mulher concordou. Deixaram uma luz acesa, se esconderam em um canto e ficaram esperando. À meia-noite, o que será que aconteceu à meia-noite? 2 homenzinhos entraram, subiram em cima da mesa,
pegaram o couro cortado e começaram a furar, costurar, bater com agilidade e velocidade, e não pararam até terminar todo o trabalho, e depois saíram rapidinho. No dia seguinte, a mulher falou. E agora é a voz da mulher. Então, ó, travessão, porque ela vai falar. Precisamos mostrar nossa gratidão a esses homenzinhos. Eles saem por aí quase sem nada no corpo e devem sentir frio. Eu vou costurar para cada um deles uma calça, uma cueca, camisa fina. Também vou tricotar um par de meias. E você deveria fazer um par de botinhas. O homem disse, olha só aqui, ó, o homem disse, tem um travessão. Ótima ideia! À noite, o sapateiro e a mulher deixaram os presentes em cima da mesa e se esconderam. À meia-noite, os homenzinhos entraram correndo, prontos para começar a trabalhar. Ao encontrarem os trajes, os calçados, primeiro se admiraram. Depois demonstraram uma alegria desenfreada. Vestiram-se rapidinho, alisaram as lindas roupas no corpo e cantaram. Será que eu vou ter que cantar para vocês? Ai, eu queria chamar a Prof. Maria para cantar. Vamos ver o que eles cantaram. Calça, cueca, camisa fina. Nem me falta uma botina. Agora somos finos e maneiros. Por que continuar sapateiros? E então os homenzinhos começaram a saltar e saíram pela porta dançando e cantando. Eles nunca mais voltaram, mas o sapateiro e sua mulher viveram bem até o fim de seus dias. E aí, pessoal, gostaram dessa história? Esse é um conto de fadas alemão que foi recolhido pelos irmãos Jacob e William. E quem fez a tradução para a nossa língua foi a Júlia Pierro. E quem fez uma adaptação, modificou um pouco a história, foi o Luiz Camargo. Olha só quantas pessoas fizeram o seu trabalho para a gente poder ver essa história nesse livro. E aí, gostaram? Muito legal, né? Eu gostei. Opa. Então, e os desenhos, as ilustrações, vocês gostaram? Olha aqui, ó, bem no cantinho espiando, tem o homem, a mulher e ela tá fazendo assim, ó, para ele não fazer barulho. E aqui estão os homenzinhos trabalhando. E o que vocês acharam do final da história? Que eles pegaram as roupinhas, os calçados, se admiraram, demonstraram uma alegria desenfreada. Vejam que aqui o texto traz o significado da palavra desenfreada. Vou aproximar. Desenfreada quer dizer que não pode ser contida, que não tem freio, né, gente? Olha só, eles ficaram numa alegria que eles não conseguiram nem controlar essa alegria. E aí depois eles se vestiram, eles cantaram. Vou relembrar o que eles cantaram. Calça, cueca, camisa fina, nem me falta uma botina. Agora somos finos e maneiros. Por que continuar sapateiros? E aí eles saíram pela porta dançando e cantando e nunca mais voltaram. Será que o sapateiro e a mulher, agora que já estavam conseguindo vender os sapatos, já tinham comprado mais couro, eles ainda precisavam da ajuda dos dois sapateiros? Qual que é a opinião de vocês? Antes de ver essa história no livro, eu não conhecia essa história aqui. Vocês já conheciam? Já tinham visto ela em algum livro? O pai e a mãe já tinham contado para vocês? Agora eu vou colocar o vídeo dessa história. Vocês querem ver o vídeo?
Então, vamos lá. Havia um sapateiro que perdeu tudo o que tinha, exceto um pedaço de couro que dava para fazer um par de sapatos. Uma noite, ele cortou os sapatos e deixou para costurá-los no dia seguinte. Deitou-se tranquilamente e dormiu. De manhã cedo, levantou-se, fez suas orações e dirigiu-se à oficina. Qual não foi sua surpresa ao encontrar os sapatos já prontos em cima da mesa de trabalho? Pôs-se então a examinar os sapatos e verificou que estavam tão bem acabados como se tivessem sido feitos por mãos de mestre. Cedo apareceu um freguês em que os sapatos ficaram muito bem. Assim, o sapateiro pôde comprar mais couro para fazer 2 novos pares de sapatos que venderia com um bom lucro. Cortou os sapatos à noite e deixou para costurá-los no dia seguinte. Mas isso não aconteceu, porque quando ele se levantou, os 2 pares já estavam prontos. E logo apareceu um freguês que os comprou. Assim, o sapateiro adquiriu mais couro e cortou 4 novos pares de sapatos. No dia seguinte de manhã, ele encontrou os sapatos prontos, e assim acontecia sucessivamente. Em pouco tempo enriqueceu e tornou-se importante. Uma noite, perto do Natal, quando o sapateiro tinha acabado de cortar os sapatos, ele disse à sua esposa: "Que tal se nós ficássemos escondidos esta noite para ver quem faz o meu serviço?" Ela concordou. E os 2 se esconderam no canto da sala e ficaram espreitando. Assim que deu meia-noite, entraram 2 anõezinhos maltrapilhos que se sentaram e começaram a trabalhar. Eles cosiam, furavam e martelavam com perfeição e tão rapidamente que os olhos do sapateiro quase não conseguiam acompanhá-los. Quando terminaram o trabalho, foram embora. Na manhã seguinte, a mulher do sapateiro disse ao marido: "Esses pobres homenzinhos nos tornaram ricos e nós devemos demonstrar-lhes nossa gratidão. Eles estão tão mal vestidos, com este frio devem passar mal. Vou fazer-lhes roupas novas e você fará para cada um par de sapatos." O marido concordou. Os 2 deixaram os presentes em cima da mesa e esconderam-se para esperá-los. Quando deu meia-noite, os anõezinhos entraram prontos para começar o trabalho. Quando viram os presentes, ficaram surpresos e, ao mesmo tempo, muito contentes. Apanharam as roupas, vestiram-se e puseram-se a dançar e cantar. Depois se retiraram e nunca mais apareceram, pois o sapateiro já estava rico e não precisava mais deles. E aí, gostaram da história? Gostaram do vídeo também? Vocês repararam nas personagens da história, como elas estavam? O que é que você percebeu no vídeo? Eu achei muito legal como eles fizeram o vídeo. Vocês perceberam que tanto o sapateiro, quanto a mulher do sapateiro, quanto os homenzinhos, o rosto deles, na verdade, era o pé de uma pessoa? Divertido, né? Eu nunca tinha visto desse jeito ninguém fazer esse teatro, né? Essa contação de história dessa maneira. Eu achei muito legal. Então, agora nós vamos para a página 240 e 241. Vamos fazer as atividades. Vou aproximar para a gente poder ver direitinho. Podem colocar a data na página. Então, hoje é dia 29/8/2020, compreendendo a história. Então, vamos entender a história. Atividade 1. Quem são as personagens da história que você leu? Circule. Aqui está falando as personagens, mas não quer dizer que sejam só personagens femininos, tá? É que, para a gente se referir a personagens, a gente usa as na frente.
Então, quem são os personagens que apareciam na história? Desde o personagem principal até o personagem que aparece só um pouquinho lá na história. Leia as palavras e aí já circule, pode circular com lápis colorido, pintar com lápis colorido, ou você pode usar também a sua canetinha, tá? De destacar texto. Vou dar uns minutinhos para vocês fazerem. Vamos lá. E aí, conseguiu? Então, eu acredito que vocês já tenham colocado a data. 1. Quem são as personagens da história que você leu? Circule. O que é que está escrito aqui? Príncipe. Tem acento aqui na letra I. Vocês estão vendo? Então, essa sílaba a gente vai ler mais forte. Príncipe. Príncipe. Tinha nessa história? Não. Sapateiro. Tinha nessa história? Tinha sim. Então, eu vou pegar a minha canetinha, tá? Vou pintar com a minha canetinha. Sapateiro. Mulher do sapateiro. Tinha mulher do sapateiro nessa história? Sim. Então, eu vou pintar também aqui mulher do sapateiro. Tinha princesa nessa história? Não. Tinha fada nessa história? Não. Tinha homenzinhos nessa história? Tinha, né? Então, vamos circular aqui. Circular, pintar. Tinha rei nessa história? Também não. Tinha moleiro nessa história? Tinha compradores nessa história? Sim, tinha compradores nessa história. A atividade 2 é uma atividade para a gente fazer juntos, né? Coletivamente. Então, vamos lá? 2. Vamos verificar o que acontece em cada momento da narrativa. Narrativa é uma história que é contada por alguém. Vocês viram que os personagens, eles conversam na história, né? Mas a maioria da história é contada por alguém que ficou observando tudo o que aconteceu. Troque ideias com um colega e escreva o que se pede. A gente não consegue conversar com um colega, mas vamos tentar fazer aqui uma espécie de conversa, tá? Então, letra A. O problema que o sapateiro enfrenta. Então, o que acontece nesse momento que o sapateiro enfrenta um problema? Qual era o problema que ele tinha? Logo lá no início da história. Qual era o problema que o sapateiro tinha no início da história? Vocês se lembram? O problema é que o sapateiro só tinha couro para fazer um único par de sapatos. E por que isso é um problema? Isso é um problema porque se o sapateiro não tem dinheiro para fazer sapatos, como é que ele vai comprar mais couro? Como é que ele vai comprar a sua comida? Como é que ele vai
pagar suas contas, né? Então, isso era um problema. Ele não tinha mais dinheiro para comprar couro. Se ele não compra couro, ele não consegue fazer sapatos para vender. E se ele não vende, ele não consegue ganhar dinheiro, certo? Então, nós escrevemos essa frase aqui. O sapateiro só tinha couro para fazer um único par de sapatos. A gente não pode escrever que o sapateiro só tinha couro para fazer um único sapato, porque aí você só vai ficar com um, né? Então, é um único par de sapatos. Quem não terminou de fazer, dá um pause no vídeo, tá? A prof vai voltar lá pro texto. Então, vocês podem ver aqui, ó, bem no início da história. Um sapateiro ficou tão pobre que só lhe restou couro para fazer um único par de sapatos. É bem aqui no comecinho da história mesmo, né? Muito bem, vamos voltar. Agora, pessoal, tem as linhas aqui. Vocês usam as linhas, tá? Se não coube no espaço, vai para a linha de baixo, como nós fazíamos na sala. Agora, vamos para outras partes da história. Muito bem. E para resolver a história, o que foi que aconteceu? Como foi que aquele problema foi resolvido? Os sapatos apareciam misteriosamente. Eles não sabiam como que os sapatos apareciam todos os dias de manhã, né? Então, os sapatos apareciam misteriosamente, prontos no dia seguinte. No dia seguinte. E aí, com os sapatos prontos no dia seguinte, o que acontecia? Quando o sapateiro conseguia vender, ele comprava mais couro para fazer mais pares de sapatos. E assim resolvia o problema, né? Ele conseguiu dinheiro e comprava mais couro e fazia mais sapatos para poder vender. Então, eu vou ler aqui a frase com as duas frases, ó. Os sapatos apareciam misteriosamente prontos no dia seguinte. Essa é uma frase. Só que só com essa frase a gente não entende como o problema foi resolvido. Então, a gente precisa de outra frase para completar a ideia. Quando o sapateiro conseguia vender esses dois sapatos, né? A prof poderia ter escrito aqui também, vendê-los. Então, quando o sapateiro conseguia vendê-los, ele comprava mais couro para fazer mais pares de sapatos. Letra C. As personagens que ajudam o sapateiro. Quem são, então, as personagens que ajudam o sapateiro? São os homenzinhos. Os homenzinhos misteriosos. São os homenzinhos. Homenzinhos tem H e letra Z, tá? Se a gente colocar a letra S aqui, vai ficar homencinhos. Aí não dá. São os homenzinhos. Se você não conseguiu fazer, se não deu tempo, dá um pause no vídeo, certo? E como é que foi o final da história? Como que foi o final da história? O que é que você lembra do final da história?
o sapateiro e sua esposa, né? E a mulher do sapateiro ficaram ricos. O sapateiro e sua mulher e sua esposa, né? E sua esposa ficaram ricos. Deram presentes para quem que o sapateiro e a esposa deram presentes? Deram presentes para os homenzinhos e os homenzinhos, né, foram embora. Nunca mais apareceram. Eu vou colocar aqui que saíram pela porta. Que saíram pela porta e nunca mais voltaram. Só isso que aconteceu? O sapateiro ficou rico, sua esposa, né, e o sapateiro ficaram ricos, deram presente para os homenzinhos saíram pela porta, nunca mais voltaram. É isso, né? E o sapateiro e sua esposa, eles ficaram bem de vida, né, até o final de seus dias, ficaram bem, viveram bem até o final de seus dias. A gente não precisa pôr essa parte porque a ideia já está aqui, que eles ficaram ricos, né? Tudo bem? Pause no vídeo para quem não terminou. Vamos para a próxima atividade. Atividade 3. Como o sapateiro e sua mulher descobrem quem está fazendo os sapatos durante a noite? Eles se esconderam, né? Então, vamos escrever. Mas a gente não vai escrever eles se esconderam. Vamos escrever uma frase mais completa. Então, eles... Quem que eram eles? Quem que se escondeu? Eles se esconderam. A gente pode trocar a palavra eles por o sapateiro e sua esposa, né? Mas a gente também pode usar eles no lugar. Então, eles se esconderam num canto da casa à noite para espiar. E aí eles descobriram que quem fazia esse trabalho eram os dois homenzinhos. Atividade 4. O que o sapateiro e sua mulher fizeram para agradecer os homenzinhos? Então, essa aqui a gente vai conversar. O que a mulher percebeu? O que a esposa percebeu? Que eles estavam mal vestidos, que eles tinham uma roupa muito leve, né, para os dias que eram mais frios, que eles não tinham calçados, e mesmo assim eles estavam lá para ajudar. Então, eles ficaram ricos e aí ela pôde comprar tecidos para fazer a roupinha dos homenzinhos. E aí, essa foi a forma de agradecer, né? Com esses presentes. Eles também lembraram de ajudar os homenzinhos quando eles puderam. Então, primeiro, o sapateiro e a esposa estavam vivendo numa situação difícil. Os homenzinhos ajudaram e depois o sapateiro e a esposa que ajudaram os homenzinhos, né? Um ajudou o outro. Então, atividade 5. Releia este trecho e converse com os colegas sobre o significado da expressão destacada. De manhã cedinho ia começar a trabalhar, mas viu 2 sapatos em cima da mesa. Pegou os sapatos nas mãos para observá-los. Eles eram muito bem feitos, verdadeiras obras de arte. Pessoal, vejam só. Aqui o eles,
Aqui a gente usou a palavra eles. Quando nós usamos a palavra eles, era para falar do sapateiro e da mulher. E aqui, quando está falando eles, ó, eles eram muito bem feitos, verdadeiras obras de arte. Está falando desses sapatos que estavam em cima da mesa. Então, a gente tem que entender bem cada palavra num texto para compreender direito a história, né? Prestar atenção nas palavras, o que elas querem dizer. Tudo bem? E aí as palavras destacadas, verdadeiras obras de arte. Então, o que será que significa verdadeiras obras de arte? Por que será que foi usada essa expressão para falar dos sapatos? Que os sapatos eram muito bem feitos, verdadeiras obras de arte. Aqui está querendo dizer que os sapatos ficaram tão bem feitos, tão perfeitos, estavam tão bonitos nos detalhes, foram tão caprichados, né? Que parecia uma obra de arte. Quando a gente olha para uma coisa muito bonita, muito bem feita, muito caprichosa, a gente fala, parece uma obra de arte. Mesmo que sejam objetos comuns, objetos do dia a dia, certo? Vamos agora para a atividade 6. E olha eles ali, trabalhando. Muito bonita essa ilustração, né? Olha aqui o sapato furado desse homenzinho aqui. Por isso que ela falou, né? Que eles estavam muito mal vestidos. Então, tinha aqui sapato furado, roupa rasgadinha, já de tanto usar, sem a camisa. Continuando, 6. Conversar, tá, gente? Nessa narrativa, aparece algum ser mágico? Teve alguma magia? Teve alguém que fez uma mágica? Teve alguém que fez algo diferente? Teve, né? Quem que era, será? Era o sapateiro? A mulher do sapateiro? Os compradores? Eram os homenzinhos, né? Anões, homenzinhos. E qual que é a função desses homenzinhos nessa história? Esses seres mágicos que aparecem na história, eles fazem os sapatos muito bem, de um jeito muito perfeito. E eles ajudam o sapateiro a resolver o seu problema de dinheiro. Por isso que eles apareceram na história, né? Letra A. Apareceu algum vilão nessa história? Tem alguém que faz mal nessa história para alguém, que prejudica alguém? Não teve, né? A gente não teve nenhum vilão nessa história. Não teve lobo mau, não teve uma bruxa má. Não aconteceu isso. A gente teve apenas os seres mágicos que transformaram essa história. Letra B. Você conhece histórias em que aparece um vilão? Quais são essas histórias? Ai, eu quero saber, hein? Quais histórias que aparecem vilões? Alguém muito malvado que faz mal na história. Eu lembro de várias histórias. Quero saber se vocês se lembram também. Muito bem. Eu vou perguntar para vocês se vocês conhecem a história da Branca de Neve, da Cinderela, da Bela Adormecida. Agora eu quero mostrar para vocês alguns livros dos irmãos Grimm, que é o Jacob e o William. Eles eram irmãos que recolheram, eles ouviram muitas histórias e foram escrevendo em livros essas histórias. Então, eles foram registrando, eles passavam nas vilas, perguntavam para os moradores quais histórias os moradores conheciam. Só que essas histórias, antigamente, elas não estavam em livros, elas eram contadas à noite, ou em dias chuvosos, ou em dias muito frios. E
as famílias iam conhecendo as histórias, o pai contava para o filho, quando o filho crescia, contava para o filho também. Então, são histórias de tradição oral, há muito tempo atrás. E aí, com os irmãos Grimm, que passaram coletando essas histórias, conhecendo histórias diferentes. Às vezes a história era a mesma, só que tinha algumas coisas diferentes na história, em um lugar para o outro. E eles foram recolhendo, escrevendo essas histórias que se tornaram livros, vários e vários livros. Então, muitas pessoas gostam de ler os contos dos irmãos Grimm. Eu vou mostrar aqui para vocês quantos livros foram feitos a partir dessas histórias que os irmãos Grimm coletaram. Então, eles não inventaram a história, mas eles passaram nas casas das pessoas, conheceram as histórias que as pessoas contavam, para depois escreverem nos livros deles. Para registrar, para não esquecer nenhum detalhe da história. Então, olha só, tem livros como esse aqui, que tem lá na escola. Esse livro aqui tem lá na escola também. Deixa eu ver qual mais tem na escola. Esse livro aqui, se eu não me engano, tem lá na escola também. Ó, esse aqui repetiu, tem lá na escola. Esses daqui tem lá na escola. Então, olha só. Os irmãos Grimm, aqui também. Muitos livros, né, pessoal? Livros diferentes. Então, não é que os irmãos Grimm, eles inventaram, tá? Mas eles foram registrando. Às vezes, você ouve a história de um jeito e depois você acaba conhecendo ela um pouquinho diferente. É normal, porque são histórias que as pessoas vão contando e, às vezes, no jeito dela contar, muda um pouquinho, né, o final da história. Então, olha só quantas histórias que se originaram daquela ideia que os irmãos Grimm tiveram de ir coletando as histórias que as pessoas sabiam. Ó, esse livro aqui acho que tem lá na escola também. Então, quando voltarem às aulas, façam uma visita na biblioteca da escola. Tem a biblioteca lá do centro, que vocês podem fazer a carteirinha de vocês e pegar emprestado esses livros para fazerem as leituras na casa de vocês, certo? E se vocês pesquisarem na internet, se vocês pesquisarem naquele link que a prof passou, tem várias histórias dos irmãos Grimm também, tá? Então, vale a pena fazer a leitura, gente. Pessoal, por hoje é isso. Um beijo para vocês e até a próxima aula.